A paz do Senhor a todos. Estaremos mais uma vez comentando a lição de jovens, desta feita o Salmo 24. Você que quer saber sobre esse importante assunto, fique conosco até o final deste vídeo, onde estaremos comentando sobre este importante salmo. Eu sou o professor Marcelo Gomes, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e desde agora estaremos entrando neste assunto tão importante da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Então estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta lição, prestando um culto santo a Deus. A lição de número 5 será ministrada no dia 30 de abril de 2023. A lição desta vez, a lição de jovens, aonde nós estaremos falando sobre esse importante assunto. Como eu tenho o costume de dizer, estamos comentando também a lição de adultos. Então você que está visualizando agora esta lição, esta aula, visualize ali também o canal, ou melhor dizendo, a aula ali de adulto, que já temos postado no canal também, e nos ajudando na divulgação deste trabalho. Quero pedir a você que está visualizando que dê o seu like para estar nos ajudando, né? Só um joinha ali, também ativa o sininho para estar recebendo as notificações das lições postadas no canal, também se inscrevendo para estar crescendo este canal para a glória de Deus e compartilhando com aqueles amigos que você conhece, que tem interesse neste assunto da nossa EBD. É um assunto muito bom. Em uma sequência, estamos trabalhando aqui, a cada trimestre, um assunto diferente para podermos juntos crescer no conhecimento. Temos costume de dizer que a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, porque ela ensina uma matéria de excelência e é um verdadeiro curso teológico. Aqueles que têm muitos anos de frequência na Escola Dominical, ele adquire uma boa bagagem de conhecimento. Então é importante nós termos esse interesse de estarmos participando. Nesta lição estaremos falando sobre mais um salmo. A lição de jovens, ela tem trabalhado dentro do livro de Salmos. Trabalhamos alguns salmos, né? Já trabalhamos o Salmo 1, também o Salmo 2, o 63, e agora estamos trabalhando o Salmo 24, onde fala do Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, né? O texto principal diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Salmo 24, verso 7. O resumo da lição: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores de Deus, que tributamos, reverenciamos e adoramos. Então a gente vê aí que o Salmo 24, ele vai trabalhar dentro de um contexto de adoração. Adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos. É um salmo de louvor e, como já sabemos, né, é um salmo que ele está assim, como se fosse a sequência do Salmo 23, nós falamos em lição anterior. O Salmo 22, ele aponta Jesus como o crucificado, como o cordeiro. O Salmo 23 o aponta como o pastor. Neste salmo, ele aparece como o Rei da glória que entra no seu templo. Então estaremos trabalhando dentro desse viés. Sabemos que é um salmo messiânico, ele aponta para o futuro, mas há também aplicações implícitas que podemos trazer para nosso cotidiano, para a igreja cristã. Dentro da cultura hebraica, é um salmo cantado no primeiro dia da semana e também cantado ali na inauguração, né, da tenda que Davi fez para colocar a arca. É um salmo que virou parte do culto litúrgico dos judeus. E é um salmo que nos traz uma visão também, estaremos falando um pouco sobre uma visão voltada para o milênio, que também é onde o Messias estará governando e entrando no teu santo templo. Mas vamos aprender então, dentro desse salmo, né, a maneira como devemos adorar a Deus, né? Quem sabe você, né, que é um jovem, né, é muito acostumado com cultos onde só há música, onde há louvorzão, né, e muitas vezes não questionando, não entrando contra, mas algumas danças, né? Mas será que só isso é adoração? Será que só isso é importante para eu estar adorando ao Senhor? Será que é só a música? Ou será que uma boa pregação, uma boa palavra, um momento de oração, de jejum, será que isso também não faz parte de um culto de adoração ao Senhor? É isso que nós estaremos estudando aqui. Nesta lição estaremos estudando o Salmo 24, um salmo de adoração e também messiânico. Aprendemos
aprenderemos sobre a verdadeira adoração. Ele nos mostra também a majestade do Rei da Glória em seu santo templo. Veremos sobre os adoradores e o adorado, que no caso, os adoradores somos nós, e o adorado é o Rei da Glória. Então a gente vai entender um pouquinho sobre este salmo. Esse salmo começa falando: levantai, ó porta, vossas cabeças. É uma maneira simbólica de dizer que as portas se levantam para que entre o Rei da Glória. Né? Quem conhece alguns filmes medievais, né? É comum você ver nas cidades aqueles portões que sobem, né, como se fosse grades. Ali tem uma espécie de guincho, de carretilha que o puxa, né, para que ele suba e ali as pessoas entram. Então é mais ou menos nesse viés, neste contexto que o Salmo está falando: levantai as portas, você levantar a porta a nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse contexto. Eu vou trabalhar mais o viés messiânico e algumas partes na parte aplicativa, mas vou mostrar mais a parte teológica deste salmo, né? Então nós temos aí: o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Este salmo remota, segundo estudiosos, a chegada da arca no Monte Sião no reinado de Davi. Alguns estudiosos acreditam que este salmo foi composto quando Davi ele assume Jerusalém. Depois de 7 anos reinando de Hebron, ele vai para Jerusalém, ele assume todo Israel. Então depois, no Monte Sião, ele conquista, né? O Monte Sião fica em Jerusalém, ele conquista Jerusalém, estabelece ali então a tenda. E nessa tenda, ele busca a Arca do Concerto, está ali em Samuel. E ao buscar essa Arca do Concerto, os estudiosos acreditam que esse salmo foi composto nessa época, né? Pelo menos uma parte dele, aonde Davi faz ali um período de louvor para entrar no santo templo. O Rei da Glória, no caso, ali tipifica a Arca do Concerto, que simbolizava a presença de Deus. Então é importante nós termos isso em mente, né? É também um salmo messiânico que aponta para a chegada do Rei da Glória em seu santo templo. Contudo, é um salmo litúrgico que nos auxilia na verdadeira adoração. Nele veremos a verdadeira adoração e a natureza dessa adoração e o objetivo da adoração. Então, ele tem pelo menos dois viés. O primeiro é que ele mostra, ele é o salmo de liturgia que nos auxilia na adoração e também nos mostra o que nós devemos adorar. Os verdadeiros adoradores, né, Jesus disse, adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, esse salmo nos leva para este viés de uma adoração uma adoração genuína diante de Deus, né? Então a gente vê aqui que os estudiosos acreditam que ele tem a ver, ele foi composto nessa época. Por que eu digo uma parte dele? Porque há uma parte que alguns estudiosos acreditam que foi elaborada no período do cativeiro, né? Então é como se ele fosse duas partes juntadas em um salmo só. Mas aí, para nós entendermos um pouquinho, nós vamos entender que é um salmo litúrgico. O que é litúrgico? Litúrgico é aquela maneira como você adora a Deus em uma igreja, em um culto, né? Por exemplo, a Igreja Católica, o culto dela litúrgico é a missa. Nós, né, temos cultos, né? A Assembleia de Deus tem o ato de ter culto de doutrina, né? Isso é liturgia, é a maneira como nós adoramos a Deus. No Velho Testamento, existiam muitos rituais litúrgicos, né? Nós podemos também dizer cerimônias, como era oferecido o cordeiro, como que era imolado, qual era o processo, como que acontecia com a pessoa que entregava o cordeiro, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal, e ali o sacerdote vinha, toda aquela cerimônia, aquele cerimonial, aquilo chama litúrgico. Liturgia é a maneira como nós adoramos a Deus. É interessante observar, que mais à frente eu estarei falando sobre isso, que a liturgia, ela não é uma regra universal. Cada lugar tem um jeito de adorar a Deus. Nós veremos isso aí. Deus é soberano, versículos 1 e 2. Nesta parte, mostra que Deus é soberano sobre tudo que existe. Mostra que tudo é dele e tudo foi criado por ele. Segundo Spurgeon, Charles Spurgeon, é um salmo que vai de encontro à noção judaica de que Israel é seu único povo. O salmo mostra que os que nele habitam, né? O que nele habita. O salmo mostra que todos devem adorar o rei, porque ele começa falando do Senhor é a terra, sua plenitude, né? E o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele convida toda a natureza, toda a nação, todos os povos a adorar o rei. Por quê? O Spurgeon diz isso, porque os judeus, eles acreditavam ser o único povo digno de adoração a Deus, de adorar a Deus, é o exclusivo de Deus, e muitas vezes até repudiavam, né, as nações gentílicas, porque não entendia que o Deus deles serviriam
seriam também Deus das nações gentílicas. Esse salmo, porém, nos mostra Deus sendo rei de toda a terra. Todas as nações deverão adorar este rei. Então mostra que Israel, por mais que seja um povo especial, não é exclusivo de Deus. Esse é um povo especial, sim. Todo o projeto da redenção partiu deste povo, porém não é exclusivo deles. Hoje a igreja do Senhor aqui na terra é a exclusividade do Senhor. E essa igreja é composta de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então nós, a igreja do Senhor, podemos dizer que somos exclusivos, porque hoje só existem dois povos na terra para Deus. Um que serve a Deus e o outro que não serve. O que serve a Deus é exclusividade peculiar de Deus. E esta é a igreja. E nesta igreja, todos que são de todas as raças podem participar. Então o Salmo nos mostra que a sua grandeza, né? A criação, ele remota lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então mostra Deus como criador, né? E como sustentador da natureza. A coroação do rei aqui nos mostra uma entrada triunfal do Rei da Glória. Interessante que o rei está entrando no templo e não no palácio. Aí quando você entende isso aqui, nós podemos entender duas coisas. A primeira, estamos falando aqui do tabernáculo, da tenda onde Davi coloca a arca. Então Deus entra ali através da sua glória, né? Não é na sua presença real, mas através da sua glória ele entra ali e se manifesta na arca do concerto. Ele falou: o meu nome estará neste lugar e eu descerei sobre a tampa do propiciatório. Então Deus estava ali, assim como a gente vê Deus lá em Ezequiel, na lição do trimestre que nós estudamos no final do ano passado, onde mostra a glória de Deus entrando e saindo do templo. Então Deus estava ali, o Deus da glória. Porém, existe uma outra interpretação, que essa também, inclusive eu até entendo que ela tem mais a ver com o Salmo do que essa parte de quando o Salmo, do contexto do Salmo, é quando fala da entrada messiânica, porque olha, esta entrada acontecerá no sentido escatológico no final da grande tribulação, para estabelecimento do milênio. Observe a expressão, Senhor forte, poderoso na guerra, e o Senhor dos exércitos. Isso fala de um rei que lutou e venceu. Então nós estamos falando aqui também num período em que haverá uma grande batalha, conhecida, nós conhecemos como Batalha do Armagedon, aonde esse Jesus virá como rei da glória, sentado em seu trono, com um grande exército para vencer o trono da besta, para vencer o ímpio e para estabelecer o seu trono na Jerusalém. E neste período ele vai entrar no templo que será construído. O templo que será símbolo da adoração em todo o planeta. Então, neste templo, este rei virá. Assim como nós vimos a glória dele sair no templo de Ezequiel, ele voltará nesse templo. Nós estudamos isso na lição que falava sobre Ezequiel. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, inclusive, assista ao vídeo. Temos um vídeo no canal falando sobre a glória de Deus entrando no templo do milênio. Então, a gente vê aqui que esse salmo reporta exatamente aquele momento. Por quê? Porque tem duas coisas importantes que devem ser observadas. A primeira delas é que o título que Deus recebe, ou Jesus recebe aqui, é Senhor dos Exércitos, né? Jesus ainda não é Senhor dos Exércitos, ele é Senhor dos Senhores, mas ainda ele não é um Senhor de Exércitos. E quando fala Senhor dos Exércitos, está falando de um Senhor que comanda um grande exército para a batalha. E outra coisa, ele é o Rei da Glória lá do céu, mas aqui está falando do momento em que ele veio de uma grande batalha. Aí quem é esse Senhor? O Senhor forte e poderoso na guerra. Faz questão de identificá-lo como poderoso não nos céus, mas poderoso na guerra. Então dá para entender que estamos falando exatamente do período messiânico. Poderoso por quê? Porque nós estudamos no Salmo 63 e que Deus se rirá das nações, porque eles acham que podem lutar contra Deus, mas Deus é poderoso na guerra. Então podemos entender, podemos colocar esse salmo perfeitamente dentro do período milenar, onde também haverá um templo reconstruído, o templo do milênio, e lá a glória de Deus vai voltar, aquela glória que sai do templo no período de Ezequiel, ela volta no milênio, e lá podemos dizer, esse grande salmo, levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Poderíamos até dizer, se tivesse dentro do contexto de Ezequiel, dizer, e retornará o Rei da Glória, porque ele sai com a sua glória no Monte Oriental, e depois ele volta pelo Monte Oriental, que é o Monte das Oliveiras. Nós estudamos sobre isso na lição do trimestre retrasado. Então, é um salmo que eu vejo ele muito mais messiânico do que litúrgico, no sentido de adoração. Nos traz sim lições litúrgicas, mas o seu contexto, a sua teologia é voltada mais para o Messias. Nós aprendemos também que o Messias é ungido, separado, o Messias, ele virá
para reinar em Jerusalém no período milenar. Então fala de um rei que lutou. Então a expressão lá, se eu estivesse falando de Cristo hoje, por exemplo, Cristo hoje, ainda que ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, esse título não caberia a ele como Senhor dos Exércitos, porque Cristo, ainda que ele lidera o exército do céu, aqui na terra não lidera nenhum exército. Mas no milênio, ele virá com o seu exército e vai liderar aqui na terra contra o povo. Vai lutar aqui na terra contra o trono da besta. Então, ele é chamado Senhor dos Exércitos, mas reportando exatamente para o milênio e não no sentido do tempo de Davi. Ainda que Davi era um tipo de Cristo como rei vitorioso, mas ele está muito aquém daquilo que o Salmo está mostrando, né? Então é um salmo que era muito cantado no período do povo de Israel, né? E eles esperam esse Messias voltar a qualquer momento. Então eles acreditam em um Deus que vence todas as batalhas e que estará dando vitória a eles e entrando nesse tempo. Então o Salmo traz mais ou menos essa visão litúrgica. E mostra também como entrar nesse tempo. Estaremos estudando mais à frente também. Aqui nesta lição, nesta parte temos duas aplicações. A primeira delas fala daqueles que poderão estar com o rei para entrar com ele no templo. Então, significa quem entrará no teu santuário, né? A primeira parte, então, ele dá uma qualidade, especifica que tipo de pessoas poderão estar com o rei. Nós sabemos que no milênio, a nação de Israel será uma nação santificada e eles serão pessoas puras, né? Então, aqui diz assim, e isso me dá exemplo da nossa entrada também na eternidade. Eu fiz questão de colocar uma ressalva aqui, que além de eu poder entrar no templo reportando ao milênio, nós também entendemos que fala da nossa entrada na eternidade, um dia na Nova Jerusalém, onde Cristo também, como nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará reinando também na Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, está lá em Apocalipse. E a segunda fala da adoração no reino milenar, no Monte Sião. Tem que ser limpo de mão, puro de coração e que não tem vaidade. Então são características do verdadeiro adorador. Ele tem que ter mãos limpas, mãos puras, coração limpo, né? Não amar vaidade, não ser vaidoso, né? Ser puro de coração, porque não adianta eu querer aproximar de Deus para adorá-lo com impureza. Deus não aceita. Até no Velho Testamento, o cordeiro tinha que ser sem mancha e sem mácula para que ele aceitasse. Então tem que haver uma pureza para adorar a Deus. Essa pureza não está dizendo perfeição, mas está dizendo você se consagrar para aproximar desse santo templo. Quem entrará no teu santuário? Quem tem mão limpa, coração puro e que não ama vaidade e não fala mentiras, não fala enganosamente. Esses entrarão no reino do Senhor. Esses entrarão também nos céus, aqueles que praticam tais obras. Bênção da justiça de Deus. Nesta parte fala que os que cumprem os requisitos alcançará a bênção de Deus e receberá de Deus a salvação. Coisas que acompanham a salvação. Essa promessa será alcançada pelos que buscam a Deus com sinceridade. Então a bênção da justiça e da salvação. Eu coloquei aqui Hebreus fala que o escritor Hebreus fala, eu esperava de vocês coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Quais são elas? A justiça, né? O fruto do Espírito, né? O amor, são coisas que acompanham a salvação. E aqueles que têm mão limpa, coração puro e que vai entrar nesse tempo, ele vai alcançar essas bênçãos da justiça de Deus que acompanha esta salvação. Então nós precisamos estar buscando a Deus, porque a salvação ela vem acompanhada de características, de caráter santo, né, de pureza, de mão limpa, coração puro. Então tem muita gente que diz santo, mas não são de verdade. Porque quando faz um exame na sua vida, ele não tem ele tem língua dobre, ele tem não tem o coração puro, né? Muitas vezes tem vaidade. Então tudo isso precisa ser banido de nossa vida se nós quisermos prestar a Deus uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto. O Salmo então nos aponta para isso também. Quem entrará no teu santuário? Quem tem mãos limpas, quem tem coração puro, fala de pureza, de simplicidade, de humildade. Não adianta você querer ser um adorador se você não tem um coração puro. Puro de quê? Livre da mágoa, livre do pecado, livre do orgulho, livre da vaidade, né? Livre da arrogância. Essas coisas que são obras da carne, precisa ser banida da vida do verdadeiro adorador. Na vida do adorador, o que tem que prevalecer é o fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, temperança, porque diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. Então, esta promessa será alcançada pelos que buscam a Deus com sinceridade. Por quê? Todos buscam a Deus, mas nem todos buscam com o coração aberto. Nós temos exemplo na Bíblia de homens
que achou que até podia barganhar com Jesus, né? O caso do jovem rico, né? Ele falou que guardava todos os mandamentos, era um religioso, um frequentador de igreja. Mas quando Jesus fala com ele, vende tudo o que tens, ele prefere abandonar a Cristo, porque mesmo sendo um grande frequentador de igreja, ele não era um cristão autêntico, ele não era um servo de Deus autêntico, ele era simplesmente uma pessoa que frequentava a igreja. E incrível que pareça, e infelizmente, os nossos templos estão cheios de pessoas dessa maneira, que são frequentadores de igreja, até gostam da pregação, gostam da música, gostam das palestras, mas quando é chamado à responsabilidade, eles não passam na peneira, não conseguem prevalecer. Quando está diante do confronto, onde precisa se manifestar o fruto do Espírito, e que aparece nessas pessoas é as obras da carne. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você pode estar até cantando num conjunto, louvando a Deus, mas possa ser que Deus não está recebendo, porque para Deus receber a sua adoração, ela tem que partir de pureza, né? Só entra nesse santuário que tem coração puro e as mãos limpas, né? E não usa de engano, porque tem gente aí que está usando o evangelho para se autopromover, está usando de engano. Vai ser ponte, muitos vão ser salvos até através dele, mas eles não alcançarão a salvação. É tempo de subir ao monte do Senhor. Este salmo era entoado como louvor quando subiam ao templo de Deus para adorá-lo. Eucana subia uma vez por ano. Nós conhecemos muito bem a história. Um dia nós subiremos ao templo do Senhor nos céus para adorar pela eternidade. Então nós temos aqui, era um hino cantado quando eles iam ao templo, sempre que eles iam ao templo naquele período de adoração, eles cantavam este salmo, né? E nós temos um caso aqui, por exemplo, Eucana, que é o marido de Ana, pai de Samuel, que ele subiu uma vez por ano, que era um costume, né, dos judeus uma vez por ano, ia a Jerusalém para ali no templo estar adorando ao Senhor. É lógico que no templo de Eucana ainda não existia templo, então com certeza ele estava ali diante da tenda, né, diante do altar do holocausto, que ele estava ali no período do sacerdote Eli, né, ali estava aqueles objetos lá do tabernáculo, né, que estavam ali. Então com certeza ali ele estava para adorar o Senhor, e uma vez por ano ele ia ali. Segundo os rabinos, este salmo era cantado lá no início da semana de adoração. Segundo os rabinos, este salmo era cantado no primeiro dia da semana, no desempenho do culto judaico, nesta ordem. Por que eu coloquei nesta ordem? Porque primeiro, no dia primeiro, que para nós é o domingo, eles cantavam o Salmo 24, e aí continuava a sequência. Na segunda-feira, o 48, na terça, 82, na quarta, o 94, na quinta, 81, na sexta, 93, e no sábado eles cantavam o 92. Então são salmos messiânicos que eram entoados ali no culto judaico. Esses 5 salmos eram cantados ali na adoração que eles faziam, um salmo por semana, por dia da semana, né? Então nós temos aqui essa sequência de salmos, que todos eles, se você for estar lendo lá, você vai ver que todos eles estão relacionados ao templo, à adoração, ao louvor. Então esse salmo nos traz muita lição sobre essa questão de como devemos adorar a Deus. Então nós estamos aqui agora na terceira parte da lição, onde estaremos entrando um pouco na aplicação. Então até aqui você entendeu que o Salmo 24 ele é um salmo messiânico, ele é voltado mais para o milênio. Tem muitas coisas que eu posso aprender através desse salmo, porque ele tem regras para adoração, mas quando eu pego ele no sentido teológico, ele encaixa muito mais dentro do milênio do que na era atual, e até mesmo no tempo de Davi, quando eles adoravam, porque eles cantavam esse salmo, mas ali era uma simbologia do futuro, era um tipo de algo que iria acontecer, né? Porque a glória de Deus, ela sai de Israel no período em que a arca é tomada, depois Davi busca essa arca de volta, depois no cativeiro eles perdem essa arca, e aí ela não aparece mais, né? E só vai voltar no milênio, no tempo de Ezequiel ela não aparece no tempo do milênio, porque a Bíblia diz que a glória de Deus será a sua presença, então não precisará mais do objeto, mas era um culto, era uma maneira que eles tinham de adorar a Deus, né, ali naquele período, mas o salmo em si, ele aponta para o futuro. O culto é o momento em que prestamos a Deus a nossa adoração. Isso pode ser dentro de um templo ou no nosso dia a dia. Nem todos que estão dentro de uma igreja estão adorando a Deus, mesmo obedecendo à liturgia, os rituais da igreja. Você pode estar dentro de uma igreja, está ali há muitos anos, e não está prestando a Deus uma verdadeira adoração. Hoje, por exemplo, existem pessoas que estão na igreja, que eles cantam música de louvor, mas é para mostrar o seu talento,
outros pregam para mostrar a sua habilidade, mas quando se fala da paixão pelas almas, da paixão pela adoração, nem todos têm buscado esta paixão. Muitas vezes existe muito mais emocionalismo do que a verdadeira adoração a Deus. Então nem todo mundo que está dentro de uma igreja, ele está adorando a Deus, né? São pessoas que são religiosas, como eram os fariseus. Pois para que Deus receba a minha adoração, é preciso me enquadrar no versículo 4, que eu falei lá, mãos limpas, coração puro. Ir à casa de Deus é ir onde Deus se manifesta. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3, ele está no meio. Hoje em dia existem muitas pessoas que têm separado lugares e têm colocado esses lugares como pontos de adoração. E às vezes até chegam a acreditar que ali é o melhor lugar para adorar. Eu vou dizer para você uma coisa, o melhor lugar para adorar é onde estiver pessoas com coração puro, com as mãos limpas, que não são vaidosos, que não se entregam à vaidade, que não falam mentiras. É neste lugar, não importa onde seja, seja num templo, seja no meio do mato, numa montanha, seja no meio da rua, onde estiver essas pessoas, ali está o templo do Senhor, porque agora o templo somos nós, e juntos nós formamos a igreja, e na igreja Jesus está presente. Ele fala em Apocalipse que ele está no meio dos 7 castiçais. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que acham que o fato dele estar indo na igreja faz dele um crente, acham que o fato dele estar em todos os cultos faz dele um crente. Não, muitas vezes. Isso não quer dizer que isso é muito bom, e quem dera se pudéssemos, mas isso não te faz um cristão. Pode sim te transformar num religioso, aquelas pessoas que vão à igreja o tempo todo achando que isso vai salvá-los. Mas muitas vezes, quando está lá fora da igreja, eles são confrontados e eles esquecem tudo que aprendeu, né? Então, cuidado para você não estar perdendo o seu tempo. Jesus falou que quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Não é no nome do pastor, não é no nome da igreja, não é no nome da fama. Hoje tem pessoas que ficam atrás de pregadores e cantores, né? Para ouvir coisas bonitas, palavras agradáveis, e muitas vezes a palavra diz a Bíblia que está perto de ti, perto do teu coração. Então nós precisamos ter esse cuidado para não levarmos o nosso culto a uma religiosidade extrema, como levou os fariseus, a ponto de querer que o povo soubesse que eles estavam jejuando, a ponto de querer orar nas praças para que o povo visse eles orando, né? E muitas vezes, quantas orações hipócritas nós temos visto em nosso meio, pessoas que oram, mas não praticam o que está falando na sua oração, pessoas que oram para mostrar que sabem orar, né? Jesus falou que os hipócritas que fazem isso, eles acham que pelo muito falar serão ouvidos, mas ele fala da nossa oração em secreta, a nossa humildade, o nosso serviço a ele em secreta, nosso serviço de louvor. Então, cuidado, não estou dizendo que é errado você estar orando em praça pública ou numa igreja, mas muitas vezes tem gente que está orando coisa que muitas vezes ele mesmo não acredita no que ele está dizendo, mas ele ora porque quer expressar palavras, né? Quantos pregadores, né? Hoje em dia a gente vê muitos, né, que vão pregar, eles procuram fazer uma saudação tão aportuguesada que você não entende nem muitas palavras que eles falam, porque eles querem mostrar erudição, né? Querem mostrar que estão por dentro do assunto mesmo, teologicamente, entra até em áreas que não é pertinente à pregação, para exibir conhecimento, né? Cantores, né? Comparando-se a cantores mundanos, por exemplo, que começam a adorar a Deus, mas usando ritmos mundanos, até imitando, né, estilos mundanos, e levando a igreja ao delírio, mas não leva a igreja à adoração verdadeira. Então temos que tomar cuidado, né? A igreja está cheia de pessoas assim. A importância da liturgia. A liturgia é a maneira como adoramos a Deus em comunidade. São os cerimoniais que praticamos dentro de nossa igreja. A liturgia é responsável pela organização de nossos cultos. Então o que é a liturgia? É aquela organização que toda igreja tem, né? Tem igreja que tem conjuntos que louvam a Deus, tem igreja que tem grupo de louvor, tem igreja que tem coral, tem igreja que tem só louvor e pregação, tem igreja que tem louvor, pregação e outras coisas mais. Então, aquela liturgia, essas liturgias elas são bem-vindas, né? Lá no Velho Testamento tinha liturgia, tinha processos para se purificar, né? Tinha processos para fazer um culto de adoração. Elas são bem-vindas. O que elas não podem é servir de regra
tipo assim, tem que ser desse jeito, senão não serve, senão Deus não aceita. Elas não são regras, né? Antes de Deus estabelecer o altar do holocausto, os patriarcas já faziam isso, né? E eles faziam em qualquer lugar que eles estiverem, ali montavam um altar de pedra e ali era o altar. Depois que criou o altar do holocausto, eles passaram a fazer isso lá no altar do holocausto, mas cada um fazia onde estivesse ali. Então, ela não é uma coisa de regra. Por quê? Alguém fala assim, mas lá na sua igreja, eles não fazem desse jeito, sua igreja está errada, a minha está certa. Não. Se todos estiverem com o mesmo propósito, a liturgia não interessa, né? Cada igreja tem uma maneira litúrgica de cultuar. Não existe uma regra universal. A única coisa que a Bíblia pede é a organização em ordem. Deus, no Antigo Testamento, estabeleceu uma liturgia. E Paulo fez isso no Novo. Exemplo, a coleta das ofertas. Então, nós temos aqui dois casos em que o apóstolo Paulo, ele cita 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele fala, quando vos reunir, um tem salmo, outros tem doutrina, outros tem profecia. E a única coisa que ele fala, seja tudo com ordem e decência. O que tem que vir primeiro? A pregação ou o louvor? Ah, não, tem que ser o louvor primeiro, depois pregação. Isso é liturgia. Eu posso entrar numa igreja e fazer a pregação primeiro e o louvor vir depois. Né? Não, tem que ser a música primeiro, porque, né, depois da música é que vai preparar o coração do povo para a pregação. Não, a pregação pode preparar o coração do povo para receber o louvor a Deus e para adorar o Senhor. Então, a ordem não altera. Né? Existem, por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus, né, da qual eu faço parte, pessoas mais antigas achavam que tinha que cantar só hino da harpa. Né, os outros hinos eles desprezavam. Por outro lado, tinha aqueles jovens que falavam que os hinos da harpa é ultrapassado e achavam que as músicas seculares, né, dos cantores atuais eram melhores. Isso não interessa, não importa a maneira como você adora. A música da harpa foi feita por homens na época em que não existiam muitos conjuntos, muitas bandas, mas elas não são desprezadas, assim como não são as músicas atuais dos cantores que realmente estão adorando a Deus. Tirando aqueles que estão fazendo por fama e por dinheiro. Mesmo assim, a música pode ser usada para o bem do Senhor. Eu gosto de um exemplo interessante, que quando Datã, Corá e Abirão se rebelaram contra Deus, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu 250 homens deles. Só que eles tinham incensários, 250 incensários. O que Moisés orienta? E Deus fala para pegar esses incensários, porque os incensários eram santos. Ou seja, os objetos de adoração eram santos. Quem não era santo é as pessoas que estavam usando. Então não importa, eu posso pegar algo que alguém fez até com a má intenção, né, no sentido assim, não no sentido totalmente negativo, mas no sentido de se autopromover e usar isso para o bem. Né? Uma música que foi feita, talvez o cara pensou, vou ganhar dinheiro com essa música, vou ficar famoso. Talvez ele vai ganhar esse galardão, que é o que ele procura. Mas essa música para nós pode ser uma música de adoração ao Senhor, porque vai depender de onde ela está saindo, se é do meu coração ou se é do meu intelecto. Né? Se é do meu coração, da minha alma, Deus vai receber, ainda que ela foi feita com outras intenções. Né? Porque hoje em dia esses cantores, né, infelizmente, cantores e pregadores estão mais preocupados com a fama do que realmente pregar a palavra de Deus. Né? Então nós temos aqui outro caso que Paulo cita, é o caso das ofertas. Ele orienta a igreja de Corinto, também no capítulo 16, que ele ia para lá e falou assim, quando eu chegar, no primeiro dia da semana você escolhe uma oferta. Olha que interessante. Ele falou no primeiro dia da semana, porque ele tinha toda uma agenda para cumprir ali em Corinto, e a oferta não poderia atrapalhar esse processo. Então, se eu vou passar aí, pego a oferta e daí a gente continua a nossa caminhada. Então, é uma organização. Ele falou assim, não que eu voltar, não, ele mandou pegar no primeiro dia, porque ele tinha um projeto, um propósito com essas ofertas. Então, ele estabeleceu essa liturgia. Então, a liturgia é importante, ela não pode ser uma regra universal. Né? Por exemplo, se eu chegar num culto onde tem aquela regra, né? Música, depois um louvor, né? Depois a pregação, né? Igual na nossa igreja acontece muito, na nossa igreja nós cantamos em da harpa, depois os conjuntos cantam, depois tem uma pessoa avulsa cantando para a oferta e depois o pregador. Se eu invertesse isso aí, né? Não, está errado, está mudando coisa, né, que é de Deus, não, eu posso inverter. O importante é que no final tudo seja feito para a honra e para a adoração do nome do Senhor. Então isso é interessante para nós. Que tem gente que fica religioso demais, não tem que ser desse jeito, que eu aprendi assim, né, e não muda, né? A gente gosta de usar uma brincadeira que a gente chama Síndrome de Gabriela, né? Que ela tem uma música que ela diz, eu nasci assim, vou morrer assim, né? A pessoa acha que não pode mudar nunca. Então tudo que do jeito que ele aprendeu há 200 anos atrás, ele acha que tem que ser hoje. Nós vivemos uma época diferente, vivemos uma época contemporânea, onde a mídia, a internet tem nos dado muitas ferramentas, então nós temos que aprender a usá-las, né? E muitas vezes descartar muita coisa do passado que já não tem muito efeito mais hoje, né?
Então tem que descartar assim, algumas coisas lá do passado que lá funcionava, hoje não funciona mais, né? Como o Salmo nos orienta, o nosso culto deve ser de corpo, alma e espírito. Devemos nos preocupar em ser verdadeiros adoradores, não simplesmente religiosos, que seguem uma liturgia, mas não adoram a Deus. O nosso culto dentro da igreja, ou fora dela, deve ser espontâneo, deve partir de um coração puro, e mãos limpas e lábios santificados, não tendo vaidade, mas humilhados na presença de Deus. Lá no versículo 4, esse salmo a gente vai estar sempre, quando fala de aplicação, estaremos voltando ao versículo 4, né, o verso 4 desse salmo. Porque o nosso culto não pode ser simplesmente um culto religioso, né, onde eu vou ali, né, eu já vi pessoas que, né, depois dele chegar no final do domingo à noite, ele dá um relatório. Levantamos de manhã, fizemos isso, fizemos aquilo outro, e ele faz questão até de dar um relatório para a igreja, e agora estamos aqui fechando com chave de ouro, né? Ou seja, a gente vê uma certa vaidade da pessoa falar assim, nossa, eu fiquei o dia todo envolvido na obra do Senhor. Quem precisa ver isso é Deus, quem precisa receber esse sacrifício é Deus. As pessoas não precisam disso. Então tem gente que gosta de dar relatório, né? Tem gente que se passou uma vigília, ele faz questão de contar que ele passou uma vigília. Se ele jejuar, ele faz questão de falar que ele estava jejuando, né? E essas coisas são intimidades, né? Se você quer ser uma pessoa íntima de Deus, intimidade não se conta. Intimidade é para você e para aquele com quem você tem essa intimidade. Então, se você ora de madrugada, a igreja não precisa saber disso. Quem tem que saber é aquele quem você está buscando, né? Mas tem gente não. Irmãos, essa madrugada eu estive orando e Deus falou comigo. Por que tem que falar isso? Por que você não fala direto assim? Irmãos, Deus falou comigo uma mensagem desse jeito. Você não precisa explicar onde foi. Por quê? Porque era uma intimidade sua. Se você está expondo a sua intimidade, ela deixa de ser intimidade, né? Então, é importante você ter esse cuidado de manter essa intimidade com Deus. Por quê? Porque é nessa intimidade que Deus vai te recompensar. Jesus falou assim, não faça como os hipócritas e fariseus que gostam de ficar nas praças mostrando o que eles fazem, mas entre no teu quarto, porque é lá, que na intimidade do teu quarto é que Deus vai te honrar. Entendeu? Então, se você faz algo para Deus, não precisa que as pessoas saibam, porque quem precisa saber é aquele que está com você ali. Então esse salmo nos orienta, nós temos essa... Porque, inclusive, lá no verso 4, fala lá sobre vaidade, né? Fala sobre palavras mentirosas, né? Então, para adorar a Deus, tem que tomar esse cuidado. Você pode estar agindo de vaidade para adorar a Deus. Tem gente que fala assim, mas não tem como. Tem, os fariseus eram pessoas vaidosas. Eles gostavam de vestir com aparência de santo, gostavam de desfigurar o rosto para dizer que estava jejuando, gostavam de orar nas praças em voz alta com as mãos levantadas, gostavam de mostrar as ofertas que iam dar, né? Tem gente que se ele dá uma oferta na igreja um pouco maior, ele dá um jeito de alguém saber, que foi ele que colocou. Ele não consegue ficar assim, eu vou entregar essa oferta aqui e ninguém vai saber, não, ele quer que alguém saiba. Eu já vi pessoas cobrar do pastor porque o nome dele não foi colocado na lista do dizimista. Né? Não, pastor, deu meu dízimo, você não colocou aí, né? Ele quer que o nome dele apareça. Irmãos, cuidado. Esse tipo de coisa não adora a Deus, né? Eu tenho que ficar muito tranquilo em relação às coisas de Deus, porque tudo que eu faço é para o Senhor, não é para os homens. Os homens não precisam saber disso. Aquela viúva que colocou aquela moeda lá no gasofilácio, talvez ela estava até com vergonha de colocar aquela moeda lá. Talvez ela estava ali pensando, poxa, tanta gente colocando muito dinheiro, eu não tenho nada, eu tenho só essa moeda. Talvez ela estava até acanhada, né, constrangida, mas Jesus estava vendo. Ela não sabia que Jesus estava vendo, mas Jesus estava vendo. Jesus fala assim, olha, ela colocou mais que todos, porque não é a quantidade que vale para o reino de Deus, mas é a qualidade, é o sacrifício que você coloca na tua oferta, é o sacrifício que você coloca no teu culto. E Jesus estava olhando, olha que interessante, ela não sabia que Jesus estava olhando, mas Jesus estava vendo. Né? Enquanto os ricos sabiam que todo mundo estava vendo, Jesus não estava vendo a deles, mas estava vendo a daquela mulher, que talvez muita gente não estava nem aí, uma pessoa pobre, o que você tem para oferecer? Né? Talvez seja aquele pouquinho de azeite na botija, que vai te fazer pagar suas dívidas, aquele pouquinho de farinha na panela que vai alimentar você. Então muitas vezes é no pouco. Não estou dizendo que Deus não vai abençoar aquele que dá muito, estou dizendo que Deus abençoa aquele que dá com alegria, que dá de coração. Então isso é verdadeira adoração. Tem que ser espontâneo. Nossa conclusão, como já foi dito, o Salmo 24 nos mostra a adoração genuína ao Rei da Glória, como devemos adorá-lo e como devemos estar diante dele. Aprendemos que a adoração é um convite do salmista a entregar ao Senhor a verdadeira adoração, reconhecendo a sua soberania e majestade.
Então esse salmo, como nós aprendemos aí, ele nos ensina também, através do versículo 4, principalmente, como devemos estar diante de Deus para adorar. Ele nos mostra também que no início do salmo, que Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele mostra a majestade de Deus, ele mostra a soberania de Deus, ele mostra a santidade de Deus e, por fim, mostra como nós devemos estar diante deste grande Deus, deste Deus poderoso, para adorá-lo, com a nossa mente limpa, a nossa alma lavada pelo poder do nome de Jesus. Então, se você for adorar a Deus, quando estiver na sua igreja, orando ao Senhor, não se preocupe com quem está do lado, preocupe com quem está te ouvindo. Se você for fazer algo para o reino de Deus e que te gere sacrifício, fique na intimidade com Deus, que é ali que você ganha teu galardão. Se você sair contando, Jesus falou assim que os fariseus já receberam a recompensa. Qual era a recompensa que eles queriam? Aplausos, fama. Eles já tinham a recompensa deles, mas a nossa recompensa é maior quando é o Senhor que nos dá. A nossa recompensa é muito maior quando eu não sou aplaudido por alguém, mas sou aplaudido pelos céus. A nossa recompensa é muito maior quando eu não recebo a glória dos homens, mas recebo a glória de Deus. Então, quando fazer, faça com alegria. Na intimidade da tua vida com Deus, Deus vai te honrar muito mais. Aprenda como salmista, para que nós possamos entrar neste templo junto com o Rei da Glória e podemos cantar: levantai a porta das vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, e nós estaremos. E quem vai entrar com ele? Quem tem mão limpa, coração puro, que não ama a vaidade e que não mente, esses sim entrarão. Esse sim é a geração dos que adoram o Senhor, é a geração dos que alcançarão as bênçãos da justiça da salvação. Então este salmo nos chama para este momento de prestarmos um culto verdadeiro a Deus. No mais, queremos agradecer você que ficou até o final, que estudamos sobre este salmo. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao salmo, pode estar nos perguntando aí nos comentários que estaremos respondendo. E quero pedir a você também, mais uma vez, que dê o seu like para estar nos ajudando. Também ative o sininho para que você possa continuar na sequência dessas lições. Estaremos estudando, né, a cada domingo um salmos, né, a cada aula um salmo. Lógico que está aleatoriamente. Você ativando o sininho, você vai receber a notificação da próxima aula que estivermos lançando. E também compartilhe para que possa nos ajudar. Também se inscrevendo no canal para que possamos crescer neste grande trabalho que é para a obra, para a glória do nome do Senhor. No mais, eu quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.